Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do EcoCast, o podcast oficial do Ecomind, onde a gente entrevista aqui membros do Ecomind e fala um pouco sobre a jornada deles, os desafios, o que trouxe eles até aqui e como o Ecomind pôde impulsionar os negócios deles. E hoje eu tenho dois convidados especiais aqui, dois membros grandes dessa comunidade tão especial, que é o Rafael Medeiros e o José Wagner, que estão aqui hoje para contar um pouco da trajetória deles. Ambos têm muita experiência no digital já. O Wagner mais na área de low ticket, né, infoprodutos, e o Rafael mais na parte de gestão estratégica, SaaS, onde ele lidera alguns projetos que mexem ali no ramo de farmácias, além do CRM, que é o Interzap. Vocês vão poder conhecer um pouco mais da história deles e como eles chegaram até esses negócios que eles estão administrando hoje. Então, vamos lá. Obrigado pela presença de vocês, Wagner e Rafael. Queria que vocês falassem um pouquinho só de como é que está aqui hoje, né? Do que vocês estão achando do Ecomind ultimamente. E aí a gente prossegue para a conversa também. Valeu, Pedrão. Isso. Esse corte. Valeu, Pedrão. Satisfação estar aqui também. O Ecomind é um espaço maravilhoso, né? Que a gente teve a oportunidade de estar junto. E minha história no digital, eu sou ex-servidor público, né? No ano 2020, abri mão do concurso público, para 2 concursos, na verdade, para ingressar no digital. E acho que a pandemia virou a cabeça de muita gente, né? Eu estava até vendo outros podcasts aí da galera que passou por aqui e falaram um pouco sobre isso também. E foi quando começou essa jornada, né? Mas vamos escutar um pouquinho do Wagner aí e a gente vai desenvolvendo junto. Diga aí, Wagner. Obrigado pela palavra aí, Pedro. Eu venho gostando bastante do Ecomind. Inclusive as conexões que eu fiz lá, terminei criando várias amizades. Então eu tive ali um apoio tanto profissional como de amizade mesmo e tal, amigos para a vida. E assim como o meu colega aqui, eu também iniciei o meu processo de entrada no digital no período ali da pandemia, né? Foi lá que eu virei programador. Você trabalhava com programação antes, né? Isso. Na verdade, eu trabalhava na área comercial, né? Eu era vendedor. E aí, no meio da pandemia, começou a aparecer muito anúncio, né? Muita coisa, enfim, de como ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro de casa. E foi aí que meio que iniciou minha jornada no digital, né? Foi no período da pandemia. Bacana. Então, você começou ali na época da pandemia, você estava trabalhando com programação ali antes, estava aprendendo, né? Isso. Você aprendeu por conta própria, foi isso? Foi, exatamente. Eu trabalhava na empresa Minha Família, e aí, do meu primeiro passo, assim, começou a aparecer muita coisa, né? Só que eu também não estava querendo... Eu fazia faculdade de administração, então eu não queria largar o curso que eu estava ali cursando para iniciar uma nova faculdade. Então eu vou aprender por conta própria. E aí eu lembro que eu conversei com o gestor da TI, perguntei se dava certo. E falei que enquanto que eu estudava e tentava aplicar alguma coisa ali, eu ficava aberto para trabalhar no setor de TI, sim. Então eu fazia parte de manutenção, de computador e tal. Até hoje não é uma parte que eu gosto muito. Mas eu fazia isso e em paralelo eu estudava. Aí, nesse meio tempo, terminou que eu aprendi. Aí eu fiquei trabalhando lá. Depois eu trabalhei em uma startup por um pouco mais de 2 anos. E aí foi depois que eu migrei para o mercado digital mesmo, né? Bacana, Wagner. E você lembra como foi esse seu primeiro contato com o digital? Quando você estava fazendo ali a parte de programação, né? E isso estava contribuindo ali já para te aproximar do digital. Sim. Mas qual que foi esse primeiro contato com o marketing digital que você pensou, cara, talvez isso aqui possa ser um ramo a seguir, algo a desenvolver, né? Perfeito. Acho que quando eu tomei a decisão de me tornar programador, já era uma coisa que vinha na minha cabeça, só que eu lembro que teve uma influencer, eu ainda lembro o nome dela, não sei, eu vou falar o nome dela aqui, aquela Ana Jordes. Sim, ela postou uma história e ela falou que assim, o digital não era para todo mundo e que ela conhecia gente que tinha perdido até 100 mil reais
só testando e não tinha acertado nada, tinha se frustrado e tinha saído do mercado. Fiz, É a rapaz, galera que faz o tráfego como trade, né? Ela acha que é day trade, né? Que vai na sorte, né? Sem vai técnica. sem entender o que Tem é uma muito oferta. disso no digital hoje em dia, né? Loucura total, né? Aí eu fiz, não, isso não é pra mim não. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pra área de tecnologia, vou migrar para essa área, porque eu não tenho que arriscar, porque para ser programador você não precisa arriscar. Basta você estudar ali, você dedicar um certo tempo que você se torna programador e você não arrisca. E aí foi nesse meio tempo que eu migrei para a área de programação, fui fazendo caixa, fui estudando assim, mas praticamente não me dediquei ao digital, porque programação era tão desafiador que eu meio que esqueci do digital e terminei que entrei bastante em programação. E aí um tempo depois, né, eu conheci o pessoal do EcoMind, você, Lucas e tal. E aí foi no EcoMind que eu tive, de fato, o primeiro contato mesmo com o marketing digital, que eu fiz um infoproduto, um sistema. E aí eu rodei, né, esse infoproduto, meio que uma coprodução ali, uma parceria. E aí foi a primeira vez que eu vi uma notificação de venda. Aí dá aquela... Apaixona, né? De lá. Apaixona, né? Dá aquele destravagem de cara, realmente funciona, né? Eita, o negócio funciona, né? Não é mentira, exatamente. E aí foi de fato nesse momento que eu decidi, assim, eu descobri que existia, né? Mas também não foi quando eu ainda entrei de cabeça, mas foi assim, foi meio que a revelação. Massa. E aí hoje então você soma quantos anos de mercado mais ou menos que está aí produzindo? Desde ali de quando você teve o primeiro contato até hoje, quantos anos são no total? Acho que faz 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio que eu tive o primeiro contato, assim, de ver minha primeira notificação de venda. Acho que... Que massa. Que foi ali um ponto de virada para você, né? Foi. E você, Rafael, quanto tempo aí você já está no digital? Cara, tô há 5 anos, né? Desde 2020, né? quando a gente começou, estudando ali com o lançamento de Pablo Marçal, né? Que foi aquele lançamento estratosférico que ele faturou alto lá, marcou o mercado, né? Uhum. Eu entrei naquela equipe, foi muito legal o trabalho dele porque ele apresentou todas as áreas de conhecimento, diferente do que alguns faziam na época. Ele levou a equipe dele para ensinar tudo e acho que até uma lição ficou para mim também. Naquele período eu convidei um amigo para estar junto comigo, aprendendo junto. Mas depois de alguns anos no mercado foi que eu entendi que uma daquelas profissões, daqueles conhecimentos não deveriam ser terceirizados no início, que era do tráfego pago, que é justamente o que mexe com o seu dinheiro, para onde o dinheiro está indo, para onde não está, se está dando certo ou não. Você precisa entender tráfego pago, seja qual for a sua especialidade dentro do mercado, né? Tem muitas, mas o tráfego é básico. Então, depois de quebrar a cabeça com a equipe várias vezes, eu entendi que eu precisava de fato estudar, aprender a construir página, entender melhor de copy, ser um pouco autônomo no início, para depois desenvolver no mercado, né? Então, eu venho de uma família a família geral empreendedores, mas meu pai servidor público. Então, sempre ficava naquela, sempre tinha uma paixão por empreendedorismo, mas dentro de casa eu tinha a base do serviço público. Então, fui para a universidade, segui aquela trajetóriazinha, né, do caminho tradicional, fui para a faculdade, me formei, fui para o serviço público, mas sentia que, interessante, no primeiro dia, assumindo o cargo, eu disse, eu não vou me aposentar aqui. O cargo que você assumiu qual que era? Como professor, na rede pública, rede estadual e depois na rede municipal primeiro, em 2011, e depois na rede estadual. Aí você ensinava crianças, adolescentes? Isso, adultos, né, todas as faixas etárias. Massa, legal. E aí eu coloquei como meta não me aposentar no serviço público. Quando chegou 2019, eu adquiri uma habilidade no conhecimento no mercado de milhas aéreas. Legal. Montei uma agência em 2020 e aí veio a pandemia. Então comecei a vender bastante passagem antes da pandemia. Quando veio na pandemia, veio muita reembolso. Não. E aí, cara, foi o momento mais difícil assim, para quem estava no mercado aéreo, né? O aéreo foi altamente impactado e foi o último a voltar a se recuperar. Foi muito difícil. E aí, nesse período, eu já estava entrando no digital também. Eu disse, cara, o mercado é muito bom, tanto que eu tenho agência até hoje. Quem quiser comprar passagem barata, aí, fala com a gente. Aproveitar aí. O gancho aí. E aí, a agência existe até hoje. Lancei um curso ensinando a fabricar milhas, vender no mercado.
Mas aí eu coloquei uma meta. Eu disse, cara, eu quero fazer um negócio que eu tenha receita recorrente. Eu aprendi com o Flávio Augusto 3 princípios de negócio, né? E aí eu fui avaliando o que eu estava fazendo da vida. Eu disse, não, isso aqui não está ferindo dos princípios. Que é o princípio da margem. Você precisa ter margem no seu negócio. Comprar barato e vender com a margem para ter espaço para trabalhar. Precisa ter recorrência. É um opcional, né? Tem quem prefira assim, eu prefiro nesse formato. Margem, recorrência e escala. Então, a minha escola de empreendedorismo foi um negócio que eu lancei em 2015, que existe também até hoje, que é uma orquestra, que toco, sou maestro de uma orquestra também, no meio do caminho, né? Uau, quantas habilidades, novidades aí, né? E aí a gente é muito focado no mercado de casamentos e ganhamos um bom espaço de mercado aqui, um market share no mercado da cidade, né? A gente tem um bom reconhecimento. 10 anos de orquestra e beleza. Mas fere um desses princípios, né? Tem margem, mas não tem recorrência, a pessoa só casa uma vez, né? Sim. E não tem escala. Cara, não consigo vender para todo mundo, né? Então você tem que estar sempre... O cliente é novo e só contrata você uma vez. Então eu mantive esse negócio, mas todos os outros eu fui tirando do meu portfólio. Até uma live que eu assisti com o Kaká Diniz, uma época, em uma das mentorias que eu fazia parte. Acho que a galera do digital investe pra caramba em curso, né? A gente gasta dinheiro pra caramba, investe, né? Meu cartão que sabe. É isso aí. Tinha hora que eu comprava de 2, de 3, de uma vez só e ficava ali devorando, mas sempre tinha algo a agregar, né? E aí eu assisti uma mentoria com o Kaká Diniz, né? A galera conhece forte aí. E ele falou sobre um livro, A Única Coisa. Vocês já ouviram falar nesse livro? Não. Então, o Kaká falou sobre esse livro, A Única Coisa, porque ele falou que ele fazia muita coisa, mas depois que ele leu esse livro também deu um foco. Então é meio que você tá ali atirando para todo lado. O digital tem muito disso. E hoje eu considero como a maior dor. Fica pulando de galho em galho. Você fica pulando de galho em galho por ter muitas possibilidades, né? Eu olho pro mercado do Wagner, eu fico louco, assim, cara, low ticket ali, abre porta para você ter uma base e tal, escalar e tal. Mas, cara, tem outros mercados também. E se você tá em um deles, foca naquilo que você tá fazendo. Então é diferente de você sair atirando, fazendo um buraquinho na parede inteira, e você pega uma 12 e você dá um tiro de uma vez só e você faz um rombo, né? Rombo mesmo. Então é esse princípio de você focar, dar energia naquilo, né? All in, né? Como a galera chama, Sim. né? All in one, completando. Então é tudo em um ali. E aí eu fui percebendo isso, entendi que eu não queria ter algo que eu pudesse ter reembolso, apesar de ter... Hoje, graças a Deus, a pandemia passou, as passagens, todo mundo embarcando normalmente, mas... quando você trabalha com o digital, prestando serviço para negócio, como eu faço hoje, nós temos uma aceleradora de farmácias, né, Interleads. O trabalho que eu faço, independente de se gerou uma venda ou não, gerou reconhecimento da marca. Então, quando você está no digital, trabalhando, prestando serviço para alguma empresa, aquele dinheiro nunca é perdido. Diferente, às vezes, como um dono de algum negócio acha que se você faz um marketing tem que sair venda na hora. Às vezes o problema não sair uma venda no trabalho que você fez é o comercial dele, é o atendente que não fez um bom atendimento, Sim. é alguém que não finalizou uma venda, né, como deveria. Tem muito disso. Mas a marca do cara foi conhecida. Então, aquele dinheiro ali nunca é perdido, né? Quem investe em marketing sabe que o dinheiro nunca é perdido. Então, eu foquei naquilo ali, tinha agora a margem, tinha a recorrência do cliente pagando mensal e tem uma escala de poder vender para o Brasil todo, que é a nossa realidade hoje. Pô, bacana. Bacana demais, Rafael. Eu acho interessante esse ponto que você falou. Quando o cliente ali ele tem aquele senso de que quando ele está investindo em marketing não está perdendo dinheiro, né? Isso eu acho que falta muito na realidade brasileira ainda, de pessoas e clientes ali, empreendedores, microempreendedores, que parem de pensar que o marketing é um investimento perdido, né? Que às vezes, primeiro a crise já corta o marketing. Não vou investir em marketing, vai ficar dependendo de dedicação. E pelo contrário, você mostra aí com a Interleads que é possível, né, acelerar a farmácia desses outros empreendedores através do marketing. Isso é muito bacana. E aí, claro, a gente foca 100% na performance, porque a gente quer ver o faturamento crescendo, quer ver o número de entregas crescendo. Mas eu gosto de ter esse olhar, porque outro dia eu estava vendo um estudo, a galera, os americanos ali, né? Eles costumam investir até $100 antes de ter resultado. Então o cara não coloca dinheiro no tráfego ou faz uma campanha e já quer ter resultado de cara. Né? Ele sabe que ele precisa gastar pelo menos $100 ali para começar a ter retorno. E às vezes esse retorno não é uma venda, é um lead. É alguém que levantou a mão, um cliente em potencial. Né? Então você vai trabalhando isso, que é o que a maioria da galera digital não faz. Né? Você foca muito na venda imediata, conseguir fazer 1000 vendas,
conseguir ali um faturamento de 50 mil reais, 100 mil reais, mas o cara não tem um negócio. Por que o cara não tem um negócio? Porque o cara vendeu, ele não sabe nem para quem vendeu, ele não tem contato com aquelas pessoas, não tem relacionamento, não vende novamente para ela, né? Não gera nenhum tipo de vínculo, a pessoa nem lembra de você no dia seguinte. Ela pagou ali, foi embora e nada, né? Então é um cuidado, e acho que as últimas palestras lá no EcoMind têm sido muito assertivas, assim. Teve uma forte. de back-end, né, inclusive. Isso, o Thales trouxe isso, né, pra gente, o Thales da Page. O Lucas também tem falado sobre isso, outros também têm falado sobre isso. Justamente esse olhar de back-end, que é a linguagem de programação, né, na verdade é uma estruturação comercial de negócio. É você entender que o seu cliente entra por uma ponta, mas ele fica dentro da empresa. Outro dia eu estava conversando com um dos nossos clientes e eu disse para ele, cara, o principal é você saber quem são os seus clientes. Porque olha só, a gente está tendo aqui, está gerando 2.000 conversas, interações com pessoas interessadas em seus produtos mensalmente. 2.000. Observe que a maioria delas são vendas de primeira vez. Então a pessoa viu o anúncio, foi impactada, no mesmo dia ela tomou decisão de compra. Mas o que é que a empresa faz hoje para manter esses clientes na sua base? Comprando. Porque é 7 vezes mais fácil, anota esse número, é 7 vezes mais fácil vender para alguém que já comprou de você do que vender para um novo lead. 7 vezes mais barato. Mais fácil e mais barato. Então, o pessoal perde muito de não gerenciar bem os seus leads, de não ter um CRM, não ter uma ferramenta mínima ali. Não focar no LTV, né? Não focar no LTV, não olhar que aquele cliente às vezes está comprando todo mês e você nem tem um relacionamento com ele, então ele gosta da sua empresa, né? Então você se perde nesse funil de pós-venda, né? Nessas etapas que vem depois do front-end e acaba não tendo um negócio sólido, estruturado. Então eu trago muito para os meus clientes essa reflexão de dizer, cara, olha para o teu negócio e eu vou dizer uma coisa para você. A sua empresa, o valor da sua empresa não são os seus funcionários, não é o seu estoque de R$1 milhão, não é o seu prédio físico que está na melhor avenida, nada disso tem mais valor do que a sua cartela de clientes. Porque hoje você tem uma farmácia, amanhã você pode ter um supermercado e vender para essas mesmas pessoas. De fato. Você pode fazer uma ligação para a dona Mariazinha, que todo mês compra ali na sua farmácia, e ela adquirir um produto lá da sua loja de roupa, sei lá. Então ela é sua cliente, ela lhe conhece. A primeira fase de um lead se tornar cliente é a confiança. Então você ganhou a confiança do cara e você ganhou tudo, pô. É seu cliente pro resto da vida. Pô, que bacana. Eu queria retroceder até um pouquinho e voltar. Eu gosto muito quando a gente lembra até da infância, assim, de vocês, da juventude, porque eu acho que a gente sempre tem alguns fatores que influenciam a gente a chegar até aqui, antes até desse contato digital. Então, Wagner, qual que foi, assim, um momento que você lembra talvez da sua infância ou algum contato? Eu sei que seus pais já são empreendedores, né? Talvez isso já tenha facilitado um pouco esse olhar empreendedor, mas você se lembra de algum fator na sua infância ou na sua juventude, na sua adolescência que tenha te levado ao que você está hoje, a programação que você iniciou até chegar nesse momento digital? Rapaz, eu acho que, como você mesmo falou, na minha família eu tenho várias referências de empreendedorismo. Meu pai, minha mãe, meu avô, enfim, são várias as pessoas. E eu acho que isso foi meio que um gatilho. Então, desde novo, eu gostava muito de ler sobre empreendedorismo. Então, eu li vários livros. Acho Sonho Grande, um livro muito bom que eu li. Teve um livro também do Carlos Wizard que eu li. Livro também do criador da Zara. Enfim, vários livros. Eu acho que a leitura sobre empreendedorismo foi uma coisa que me marcou bastante. Então, desde os, 13, 12 anos ali, que meus livros de cabeceira eram sobre empreendedorismo. Então, acho que na leitura eu encontrei muito disso que eu terminei buscando no futuro, né? Que bacana. Seus pais estão em qual ramo do empreendedorismo, Wagner? Meu pai é no ramo de seguros. Uhum. E minha mãe e meu avô, né, que são também referências muito próximas na educação. Na educação. E aí, como você acabou depois migrando para esse mercado de produtos, a educação teve ali um forte... Exatamente. Às vezes a gente pensa muito, né, sobre, assim, uma frase muito comum da gente que é do digital raiz, acho que é a palavra sofisticação. E às vezes eu até acredito, assim, eu não acredito que o ensino tradicional vai morrer, assim, eu acho que quando as pessoas falam isso, eu não concordo. Mas, assim, eu acho que é uma das sofisticações do mercado de educação, o mercado de infoprodutos, seja low ticket como high ticket.
Então, de fato, eu acredito que tem uma certa influência. Às vezes vem na minha cabeça isso. E eu acho impressionante, inclusive, como a gente consegue, às vezes, validar ali um produto educacional com tão pouco. Com tão pouco. Porque a gente precisa, basicamente, de tráfego para validar um produto educacional hoje em dia. E aí esse poder acaba estando na mão de qualquer pessoa que tem ali um mínimo para investir, tem um celular na mão, um computador, né? Exatamente. Isso tem até uma visão também da população brasileira, o quanto que ela necessita de conhecimento especializado, né? Direcionado, né? Porque... E o fato de você poder alcançar uma pessoa que, por exemplo, está no interior do Ceará, ou enfim, que não tem ali, às vezes, uma escola. No interior da Europa. Tipo, não tem nenhuma barreira geográfica. E a gente tem a ajudinha também da Meta, né? Às vezes o cara... Outro dia um camarada que comprou lá minha ferramenta, disse, cara, eu tava aqui, você viu a casa dele assim, dava pra ver o sertão atrás, sabe? Sim. A casinha bem simples. E aí eu tava aqui agora falando que precisava de uma ferramenta do WhatsApp. Eu disse, rapaz, que coisa, não? Obrigado, Zuckerberg. E eles conhecem, né, os dados Pois o cara não sabia nem como pegar, né, essa informação, mas impactou com um anúncio lá, que ele por acaso estava conversando sobre isso, ninguém sabe como é que isso acontece, mas acontece. Agora também uma coisa que eu acho extremamente relevante do mercado digital é que eu acho que às vezes mais vale o conhecimento do que o dinheiro. Porque, por exemplo, às vezes, trazer o exemplo lá que eu ouvi quando era mais novo e estava estudando sobre esse mercado. A influencer lá na Jorge, ela falou que conhecia pessoas que tinham gastado 100 mil reais e não tinha tido resultado. Mas às vezes um cara que domina bem copy, domina bem a parte de tráfego, enfim, domina a parte de estrutura, ele consegue criar uma oferta ali e validar com 500 mil, 1.500, 2 mil reais e construir um negócio. Então, esse ponto também eu acho muito interessante do digital. Acho que por isso que a gente investe tanto em mentoria, conhecimento, mastermind. A curva de aprendizado ela é menor, né? Para validar, para gerar resultado é muito mais rápido do que o tradicional numa faculdade, por exemplo, né? Muito mais rápido. Depois que você tem essa visão que você mesmo trouxe, da gente ter esse pensamento de gastar, não é gastar, assim, investir no início, investir, né? Para validar, assim, é a minha realidade. Você tem que gastar para validar aquela oferta. E aí quando você valida ali, eventualmente você testa algumas ofertas, alguns criativos, alguns funis e acerta e escala. Eu lembro que em 2021 eu não tinha esse conhecimento e aí bloqueou, pela primeira vez fui hackeado na Meta e aí bloqueou a conta de anúncio. Como a gente não sabia que era só criar outra, olha a coisa simples, cara. Era só criar outra. Passou um ano bloqueado, eu tinha praticamente desistido do digital, sem conseguir promover mais nada porque eu achava que não conseguia. Eu estava bloqueado. Caraca, né? Mas era só uma conta. Então, tentar recuperar, a gente conseguiu recuperar os valores hackeados, mas não conseguiu desbloquear o suficiente. E aí, você falou, né? O conhecimento, ele corta caminho, né? Por exemplo, você tinha soltado essa dúvida no grupo de networking, rapidamente alguém teria dado uma dica. Tem alguém que sabe, bicho. Se fosse no EcoMind, em meia hora tinha resolvido. 5 minutos. De fato. Da muito importância, importante. Né? De investir em conhecimento, educação nesse mercado. O networking é muito importante nesse ponto. E você estava falando aí, Wagner, que tipo, com muito pouco você consegue começar um negócio hoje, né? Nessa sua área do low ticket, quanto mais ou menos ali você precisa investir para que você tenha um produto validado? É lógico que vai depender um pouco também de vários fatores, como você falou, a copy, às vezes até um pouquinho de sorte ali, ou timing do mercado, mas quanto ali, em média, você acha que precisa investir para que a pessoa consiga acertar ou validar uma oferta de low ticket, né? Por exemplo, no meu formato de teste hoje, agora sim, lógico que por uma pessoa que vem estudando há um tempo, domina. Acho que um teste criativo, um teste de oferta, faço 5 criativos, e aí, por exemplo, eu estou rodando muito a um ticket de 10, 19, mas eu sempre, por criativo, subo 2 campanhas com orçamento de R$6. Uau! Então, acho que R$60 você faz um teste de oferta. Então é um valor muito baixo, né? Você testa 5, 6, 7, 8 ofertas ali para acertar uma, termina que você não gasta tanto. Se pensar antigamente, quando os antigos empreendedores eles precisavam ter muito mais dinheiro para investir, começar um negócio, abrir uma fábrica, etc. Investir em máquina, prédio, insumo, né? Estoque. Você consegue montar um negócio de educação. Muito mais fácil com pouco, muito pouco. Exatamente. E você, Rafael, como foi aí a sua infância, assim? Houve algum marco na sua infância que você acha que te trouxe até aqui hoje? Como era a relação com seus pais? O que eles pensaram também, né, quando você começou
a sair ali do serviço público, né? Porque pai tem um pouco disso, né? Vai largar o certo pelo duvidoso, né? Demais. Então, 2000, eu comecei auxiliando, trabalhando, assim, eu sempre tive, mesmo criança, vontade de ter o meu próprio dinheiro. E aí eu lembro que meu avô tinha uma oficina, eu ia lá para a oficina, pedia ele para deixar eu ajudar lá nos carros, nas caminhões que ele trabalhava. E ele me dava R$5, alguma coisa assim, então já era meu dinheiro ali, então eu sempre tive esse desejo. A primeira vez que a gente teve contato com o computador, acho que no início dos anos 2000, nunca tinha um jogo instalado. Enquanto todos os meus amigos tinham jogos no computador, eu botei uma plaquinha na porta de casa dizendo faz currículo, para fazer currículo. Que massa. Quantos anos você tinha já nessa época? Eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. 12, 13 anos já estava montando currículo para vender. Montando currículo pessoal, Que bacana. Coloquei lá e o pessoal não tinha computador, passava lá na calçada de casa, via a plaquinha, e chamava e quero fazer meu currículo. Aí mandava uma foto, as informações eu digitava, imprimia e vendia o currículo, né? Então dá para considerar que esse foi seu primeiro empreendimento. Pois é, na oficina também, né, ajudei, Sim. Aprendi a tocar bateria com 10 anos, né, entrei na música e aí acho que com 10 ainda, 11, eu já dava aula, chamava quem queria aprender, me pagava ali, no sábado eu ia lá, dava aula, depois CVC do currículo e fui empreendendo, né? Depois entrei na universidade, me formei a orquestra e foi meu laboratório mais profissional, assim, porque eu fui me preocupar em entender dos processos, em fazer contrato com o cliente, entender as nuances do negócio em si, né? As variáveis, custos fixos e variáveis, tudo mais, entender como é que o negócio funciona. E isso me ajudou muito. Eu pesquisava, sempre fui apaixonado por essas leituras, quando ele estava falando de livros. Os Segredos da Mente Milionária foi um que deu um estalo assim, enorme na minha mente também, um livro de Harvey Eker. Já li, excelente. Excelente livro. E aí fui lendo sobre esses assuntos de gestão e fui percebendo também que eu tinha um perfil mais direcionado para o estratégico, mais para a área de gestão. Uma vez eu estava lá no computador, no meu home office, no quarto, e eu coloquei na parede de casa assim, o planejamento é o segredo do sucesso. Uau. Eu coloquei para mim mesmo, na frente, na parede, assim, na frente do computador. O planejamento é o segredo do sucesso. Porque eu entendi o seguinte, você vai fazer, todo mundo vai fazer aquilo que se propõe, mas aquele que planeja tem menos chance de errar. Então eu sempre tentava minimizar os erros. E aí, um dia eu fiz um teste DISC, que é um teste de perfil comportamental, né? Um teste de psicologia, e eu não me conhecia o suficiente e muitas vezes eu entrava em coisas assim que eu não entendia bem o meu perfil. E aí quando eu fiz esse teste, na última frase do teste dizia assim, você tem um perfil planejador por causa disso e disso e isso, e você acredita que o planejamento é o segredo do sucesso. Eu levantei os olhos assim, eu disse, cara, virou aquela chavinha. Que coisa incrível. E aí, quando eu me identifiquei como planejador, como perfil planejador, analítico, aí eu percebi que algumas coisas não eram meu perfil, né? Então, às vezes a gente tenta se encaixar em espaços que não são bem o nosso, né? E aí eu entendi melhor como é que a minha mente funcionava, fui explorar mais isso e me identifico mais com essas questões de gestão, esses elementos de gestão, né? Inclusive, tive uma oportunidade de apresentar um plano de marketing na época que eu não estava nichado para farmácia, e aí o dono da empresa ele disse, olha, eu não quero, não se interessou para me contratar para fazer o tráfego, né, a agência lá, o serviço, mas ele me levou para conhecer as empresas dele, os negócios, as lojas, nessa época era uma farmácia, e foi um dos elementos diferenciais que me levou lá para frente. E ele me levou em 5 municípios, fui lá conhecer e tal, eu disse, o que é que você acha? Eu disse, um excelente negócio, está faturando alguns milhões aí, e acho que tem potencial de crescimento. Ele disse assim, se você fosse ocupar um cargo hoje na empresa, qual seria? Eu disse, olha, eu observo que você não tem um gestor geral. Então, eu seria o gestor geral. Ele disse, então, vamos acordar, você está contratado. E aí começou tudo. E aí já comecei assim, né? Eu tinha acabado de pedir exoneração um tempo antes do serviço público. Já comecei pegando uma empresa com mais de 100 funcionários para gerenciar. Né? E aí eu vi que tudo aquilo que eu tinha estudado sobre gestão, aquela minha paixão pelo assunto, tinha a oportunidade agora de se executar na prática, né? Então foi muito legal essa experiência, isso me deu um know-how também de poder nichar para a farmácia. Na época o marketing nem lá alavancou, tinham outros problemas na empresa, mas eu tomei essa experiência para mim, até para me posicionar no mercado também. Então hoje o que a gente faz com a farmácia de entender que ela pode
alavancar os resultados, é porque já está tudo validado. Então, se eu pego uma farmácia lá no interior do Brasil, do norte, do sul, qualquer região, a gente já tem uma trajetória que foi traçada, já foi validada, por isso que está planejado em projeto. Hoje a gente não é uma agência de marketing que presta uma assessoria. Não, a gente tem um projeto de aceleração de farmácias, um programa de aceleração, que tem as tarefas todas estabelecidas para a minha equipe e que eu já sei qual é o resultado que vai alcançar. Então, porque a gente já fez isso várias vezes e já deu certo. Então, diferente da maioria aí, a gente tem hoje o que seria uma agência escalável, né? Legal. E isso me lembra até um pouco da história do Alex Hormozzi, né? Que ele, mesma coisa, ele começou ali na gestão de academias e etc. Até um ponto que ele começou a levar esse método validado das academias que ele tinha para outras academias, né? E aí, Wagner falou um pouco também aqui de como é importante aprender, né? Antes de você começar a ganhar, né? E aí eu acho que uma das frases mais famosas que tem do Alex aí e do Russell Brunson também é learning then earning, né? Tipo, aprenda antes de ganhar, né? Eu acho que isso é muito importante, dá pra ver que você tirou a experiência aí, né, de ser contratado ali e tirar essa experiência da gestão ali, onde você já estava tomando uma escolha, um desafio, né, de sair de algo certo para ir para o risco do empreendimento, né? E isso aí foi interessante sair do certo, né? Porque realmente você falou, meus pais se preocuparam, né, no início, e é interessante porque eu fui aprovado no concurso, vestibular, nesse outro concurso, e tive a oportunidade de ser primeiro lugar em 2 vezes, né? E aí, por um momento, eu pensei, eu já fui aprovado 3 vezes, já fui primeiro lugar 2 vezes, eu dou conta de passar, de dar certo mais pra frente, né? Tem cartões, alguma coisa, prezar de alguma coisa, se eu não conseguir rampar o negócio suficiente em tempo hábil, eu posso desfazer de patrimônio, algo assim. E aí Deus é maravilhoso demais, cara, porque no meio desse processo, todas as minhas possibilidades foram se desgastando no meio do caminho. Foram se acabando. Se era cartão, se era patrimônio, se era habilidade. E aí tudo aquilo que eu precisava aprender em Deus, assim, amadurecer, compreender que não cai uma folha de uma árvore se não for permissão dele, sabe? Que se o ar que eu respiro aqui é porque ele permite. E aí eu fui aprendendo até o ponto de começar a colher. Mas eu posso dizer que todas as minhas possibilidades se esgotaram nessa decisão. Eu achei legal isso aí que você trouxe, porque acho que às vezes eu fico refletindo muito sobre isso. Às vezes a gente quer que o resultado venha logo, só que eu acho que a gente não tem maturidade para aquele resultado. Tipo, você precisa evoluir suas habilidades antes para meio que receber aquilo. Então acho que é nesse momento que a gente precisa ter paciência ali, respirar, tentar mais, né? Persistir ali até vir, porque uma hora vira, assim. Se você estiver fazendo tudo certo, encontrou um bom mentor ali, um mentor que você acredita, uma pessoa, você sabe que tem resultado, você seguir o que aquele cara faz, arrisca, não desistir, uma hora vira. Tipo, você tem que, lógico, saber onde você está pisando. Né? Você tem que saber onde você está pisando. Por exemplo, tem mercados hoje que para você entrar... assim, eu já escutei de amigos. Você queima ali 100, 150 mil, mercado americano, né, de produto físico. Uhum. Você gasta 100, 150 mil ali no risco, que talvez não volte. Mas assim, por exemplo, com um produto de low ticket, você sabe que aquilo volta, e aí você compra uma mentoria de um bom mentor e tal, que tem resultado, uma hora vira. Às vezes não é o primeiro mentor, né? Você tem que comprar 1, 2, 3, 4, 5 mentorias para encontrar. Depois de um carro investido ali em mentorias, né? Persistência é a chave e realmente saber que tem pessoas, mentores aí que estão dispostos a realmente ajudar, né? Seus alunos, porque essa coisa do guru ali, hoje em dia está um pouco queimado, então ninguém quer confiar mais em ninguém, mas realmente tem pessoas construindo bons negócios, né? Eu acho que como membro da Ecomind também é uma das coisas que eu vi muito no Lucas, de construir uma comunidade onde não só ele pudesse trazer pessoas para nos ajudar, mas também outros membros da comunidade pudessem se ajudar, né? Tanto que eu acho que hoje a melhor forma, porque o mercado digital sofisticou bastante, assim, isso é um fato. 2016 para cá, 17, 18, 19, enfim. 2025 a gente vê um mercado muito sofisticado. Então, eu acredito que a melhor forma de entrar nesse mercado hoje é trabalhando para alguém, para você gastar o dinheiro de outra pessoa. Uhum. E ao mesmo tempo que você aprende, né? Então, acho que hoje esse, inclusive, é o melhor caminho.
Mas se você quiser arriscar empreender e tiver peito, aí você compra uma mentoria, 2, 3, 4. É isso aí. Quebra e, enfim. E constrói de novo e quebra, constrói. Quem tem um cartão tem tudo. Pô, bacana. E eu queria saber um pouco também de vocês, qual foi ali o momento em que vocês começaram a encontrar os primeiros desafios nessa jornada, né? Então, em que momento que você pensou talvez em desistir ali? O Rafael já falou um pouquinho que quando teve o primeiro bloqueio, geralmente é isso, né? Tem um primeiro bloqueio e fala, cara, isso aqui talvez não seja para mim. Como vocês venceram esses desafios e o que isso possibilitou, né, para vocês hoje, né? Ter vencido esses desafios. O que vocês recomendariam também, talvez, para quem esteja assistindo e está começando um negócio, sabe que vai enfrentar desafios ali, né? Não pode desanimar, a gente sabe disso. Me conta um pouquinho aí, Rafael. Rapaz, aquilo, quando teve o primeiro bloqueio, sofri bastante, passei um tempo meio parado, mas você continua, né? Então, uma das coisas que me levou a não desistir foi ter queimado as pontes. O que é queimar as pontes? Eu parti de uma história que eu ouvi certa vez, que um exército japonês ele foi lá para uma guerra e eles passavam por um vale, atravessavam uma ponte e entravam no território inimigo, né? E aí o comandante deu ordem para queimar a ponte, destruir, para que eles não pudessem ter a opção de voltar. Então, quando você não tem um plano B, o plano A vai ter que dar certo, né? É até dar certo. É que nem concurso também funciona assim. Você não faz para passar, você faz até passar. Então, você vai fazendo concurso até passar. E aí eu queimei as pontes, que foi o quê? Eu tinha 2 vínculos públicos e em 2020 eu pedi a exoneração da rede estadual, perdi o meu primeiro salário, e meu filho tinha 3 meses de nascido. Nossa. Desafio maior, né? Já tinha ali um conhecimento nas milhas, mas o mercado estava difícil, meio da pandemia. Interessante, quando eu cheguei lá para pedir exoneração, tinha uma fila enorme de gente para pegar um concurso temporário que estava tendo lá. Eu disse, cara, eu sou um efetivo, concursado pro resto da vida e tem aqui, acho que umas 1.000 pessoas aqui querendo um temporário. E é isso mesmo. Acho que quem empreende está na contramão, né? Tem que lutar. E foi interessante porque eu fui conversar lá, me direcionaram para o chefe do departamento. E aí ele, cara, por que você quer fazer isso? Aí eu fui explicar que queria empreender. Que eles, por que você não tira uma licença? Tem a opção de tirar uma licença não remunerada e 2 anos para frente, se não der certo você volta. Aí eu disse, cara, eu não quero ter a possibilidade de voltar. Eu quero queimar a ponte. E aí ele parou assim, depois de 1 hora de conversa, ele olhou para mim e disse, parabéns. Você está fazendo o que eu queria fazer há 30 anos atrás. Oh. E não teve coragem. Porque tinha um filho, já tinha constituído família e tinha medo, mas que ele estava numa profissão há 30 anos que ele não gostava. É melhor escolher ali e se arrepender depois do que se arrepender de nunca ter feito, né? Eu também tenho esse mesmo pensamento. Assim, na minha cabeça, quando eu comecei a meio que largar, porque eu estava trabalhando como programador, passei a sonhar ser programador, levar aquela vida de programador, né? Só que depois, quando eu conheci o mercado digital e decidi que ia empreender e tal, e vi a oportunidade de empreender, né? Porque na programação não estava vendo, na administração também, que eu trabalhei com vendas e tal, também não estava vendo. Você largou uma coisa que você estava ali estudando há 4 anos, teoricamente. Não largou, não é porque você aprendeu, mas você tocou outro caminho, né? Você viu ali potencial no digital. Porque eu vi como uma oportunidade de empreender mesmo, que era o que eu queria, desde mais cedo. Só que eu não estava... Nas áreas que eu tinha entrado, eu não tinha visto. Então, eu também pensei da mesma forma. Eu lembro que... falar isso aqui. Mas, enfim, Diga não. Trabalhava numa startup e, tipo... Meu salário estava começando a melhorar, enfim, surgiu oportunidade e tal. Eu lembro que, inclusive, meu ex-chefe comentou que tinha uma chance até de eu receber um percentual. Aí eu fiz, vixe, ele vai me dar um percentual, meu salário vai aumentar, agora que eu não vou sair daqui. Aí eu fiz, não, vamos embora agora. Queimou a ponte bem no horário mais crítico. Saí de lá. Viu que ia ficar amarrado. Vi que ia ficar amarrado, aí tipo, vou fazer carreira aqui, na hora que eu queria. Fiz, não, vou sair agora e vou me dedicar full ao digital. Aí foi assim. Foi no início desse ano, inclusive. Cara, queimar as pontes, eu gostei bastante disso. Mas assim, eu ia com calma. Também eu segurei um tempo,
Porque no mercado digital mesmo, de infoproduto e tal, dá para você conciliar, às vezes, as profissões ali. Você trabalha de noite, de madrugada, enfim. Dá, é verdade. Não tem... Você não tem aquela dependência. Porque não é um trabalho que você precisa estar presente ali, né? Eu admiro muito quem consegue fazer isso. Concilia e vai, aí pronto. Agora eu atingi um valor que é maior do que o meu salário, eu posso pedir para sair. No meu caso, foi totalmente o contrário. Foi realmente se jogar, né? Foi se jogar. Vocês dois, né? Se jogaram. Assim Quando foi no ano seguinte, pedi dispensa da prefeitura, que era o segundo cargo público, e aí foi all-in, total. All-in. Importante isso. Qual foi teu primeiro desafio ali, cara, quando você começou nessa área de low ticket? Há 1 ano e meio, né? Você falou mais ou menos. É um tempo até que razoável para o digital, né? O digital acontece muito rápido, mas a gente sabe que nesse 1 ano e meio são desafios, até porque é um momento de curva de aprendizado e tudo mais. Como é que foi esse seu primeiro desafio ali nessa área? No início eu vinha trabalhando muito com afiliado e tal, com oferta de parceiros e tal. Só que acho que... Aí eu fui criando confiança, né? Porque, tipo... Eu percebi que eu sou bom na gestão de tráfego, e aí você vai criando uma certa confiança ali. Aí eu comecei a estudar um pouco de copy, fui me testar, eu acho, a criar ofertas e vi que não acertava nada. Eu acho que ali foi quando eu comecei a refletir, caramba, bicho, será que é o mercado que não funciona e tal, enfim, será que sou eu e tal? Acho que quando eu comecei a fazer esses testes de oferta, que eu acho que eu começou a mexer um pouco ali com o meu ego, talvez. De você pensar em desistir, talvez, enfim. Eu acho que pensar em desistir não, porque, assim, depois de que eu tenho isso meio que certo na minha cabeça, assim, quando eu tomo a decisão de que eu vou fazer aquilo e tal, eu faço, enquanto eu acreditar, eu meio que seguro, sabe? Então, acho que foi esse momento. Que bacana. Que massa. Ter vencido isso, então, para você foi importante. Legal. Começar a acertar minhas próprias ofertas, acho que destravou uma coisa na minha cabeça. Que massa. Vi que era possível. Cara, qual foi, assim, uma coisa que você entende que... Uma habilidade técnica que você aprendeu, né? Você falou um pouco de tráfego e da parte de oferta que hoje você está focando mais em aprender também. Qual foi a habilidade técnica que você considera ali que foi primordial, que você aprendeu? E algum insight que você tenha tido, por exemplo, quando você testou alguma campanha, uma coisa, o que te ajudou nesse ponto, né? Qual que é essa habilidade? Como a gente estava até conversando mais cedo, hoje eu estou focando bastante no mercado de low ticket no WhatsApp, né? Uhum. E é um mercado que não é explorado por tantas pessoas, então a gente tem métricas mais baratas. E acho que a parte mais importante desse mercado são os criativos, né? Então acho que hoje eu venho me dedicando bastante a estudar o criativo em si. O que é um ângulo de um criativo, o que é um benefício para um criativo, o que é uma dor, um desejo, enfim, a estrutura mesmo, a AIDA, tipo do criativo, né? E aí, enfim, você vai quebrando, que a AIDA é o mesmo que atrair, você gerar interesse, depois do desejo e depois um CTA, né? Mas assim, eu mexo, às vezes eu boto 2 CTAs, e aí acho que hoje eu tô focando bastante em entender a estrutura do criativo, né? Hoje eu trabalho muito melhorando, né? Eu minero ali, encontro uma oferta que está escalada e aí eu modelo aquele criativo, né? Batendo controle, que é meio que melhorando aquele criativo. Legal. Aí é basicamente isso. Que o funil hoje é quase que commodity de WhatsApp. Não tem tanta coisa para mexer. Assim, dá para você fazer uma inovação e às vezes garante o seu ROI, mas eu acho que 80/20 é criativo. E você, Rafael, o que você considera ali que foi talvez o segredo ali para Interleads e para Interzap, né, a parte de CRM, que virou sua chave e falou assim, cara, eu tenho que focar nessa parte aqui para fazer dar certo? Ou algum desafio que você tenha rompido, que você falou, cara, eu tinha que ter entendido isso aqui antes, né? Cara, quando a gente começou a fazer anúncios, né, fazer o tráfego, tinha algumas dificuldades em gerar resultado para o cliente. A gente começou, como o Wagner falou, você começa trabalhando para os outros, para tomar conhecimento, mas até gerar resultado, validar de fato, compreender que está funcionando, você precisa ter dados, métricas, né, indicadores. E para quem trabalha no digital, sabe que o gerenciador de anúncios vai marcar as vendas se você passou por uma página de venda, se está tudo instalado direitinho, pixel e tudo mais, conversões, né? Mas para quem trabalha com prestação de serviço, você fica tendo que se satisfazer com o número de volume de conversas.
Só que eu não me satisfiz nisso, né? Eu precisava entender qual campanha, conjunto, anúncio estava dando resultado para o meu cliente, além de olhar para o número de conversas. Então, vou até compartilhar um framework com a galera aqui, que não é muito fácil, não é muito comum de encontrar no YouTube, outros canais, e fez uma diferença gigantesca. Hoje eu coloco como top 1 de ação para fazer quando você começa uma campanha de tráfego, principalmente para negócios locais. Lá vem coisa boa, hein? É isso aí, ó. Anota aí. Que é você solicitar uma lista de clientes do seu cliente e você subir como base de clientes dentro do gerenciador de anúncios. Não só isso vai dar, é como se você pegasse um cão farejador, que é a meta, o algoritmo, e você diz assim, ó, encontre isso aqui para mim, você dá o cheiro para ele e ele vai atrás daquele cliente. Então, o que é que eu tenho hoje? A gente iniciou um trabalho com um cliente que não estava, os primeiros clientes não estava gerando resultado, gerava conversa e não conseguia ver resultado real. Então a gente pegou o resultado do último ano dele, tratamos uma planilha e você vai lá no gerenciador de eventos, dentro do gerenciador de anúncios, lá do gerenciador de eventos, e tem lá uma opção de você subir uma planilha. Essa planilha precisa estar formatada no padrão que a meta exige, com pelo menos telefone, nome, e-mail. O e-mail é o principal dado, né, que vai dar inteligência no algoritmo, o telefone também. E aí ele vai atribuir nas campanhas, se você tiver dentro do seu anúncio, o rastreamento ativado com o seu pixel, na parte de conversões offline. Então, resumindo, você vai pegar uma planilha para poder alimentar o seu conjunto de dados de conversões offline. Lá embaixo do anúncio vai ter essa opção e você faz isso através do gerenciador de eventos. Então, quando você faz isso, eu estou rodando um anúncio, esse anúncio está marcado o sistema de rastreamento com conversões offline. Quando eu subo a planilha das pessoas que compraram naquela semana, ele vai atribuir naturalmente a qual conjunto, campanha aconteceu, mesmo que seja uma venda que aconteceu dentro da loja física. Então eu pego os dados daquela pessoa, subo na plataforma e a plataforma em 15 minutos vai atribuir os dados. E aí eu comecei a dar inteligência na campanha nesse formato. Isso daí simplesmente triplicou o faturamento da empresa. Uou. Né, dos meus clientes. Então, por quê? Porque antes a gente fazia olhando para a conversa e agora a gente faz olhando para a venda. Isso faz também com que eu olhe para uma campanha e veja que o custo de conversa é R$20. Para uma empresa do varejo, isso é caro. Você pagar R$20 numa conversa. Mas eu também consigo ver que aquela campanha tem 50% de conversão. Uma coisa então, que eu acaba uso... se tornando barato, né? Então, todas as métricas secundárias que quem trabalha com negócio local costuma olhar para elas, para mim não faz sentido nenhum. Eu só olho para a venda. Inclusive, e eu olho para a venda por causa da planilha de conversões offline. Inclusive um formato interessante, porque eu trabalho com low tickets no WhatsApp, né? E um formato que eu venho trabalhando, eu até vou conversar com você depois para pegar esse formato aí, para ver se eu consigo trazer isso. Mas eu trabalho com as etiquetas do WhatsApp, né? Sim. Porque você consegue compartilhar os dados com a meta. Pronto, aí já é mais recente, né? E aí você consegue etiquetar as conversas onde houveram venda. E aí quando você etiqueta, já sobe para o gerenciador de anúncios. E aí, por exemplo, acontece bastante isso. Meu custo por lead está 2, enfim, R$3. Para fazer uma venda de R$19,10 está alto. Mas às vezes está convertendo com uma venda. Com o lead está fazendo uma venda. Então é interessante e importante, né? Questão de metrificar. Talvez até assim seja melhor, não sei. Esse é um formato manual. Hoje tem mais tecnologia, né? Hoje a gente tem estruturas com N8N também, que você faz toda a estruturação de integração lá e ele vai atribuir, a conversa aconteceu no WhatsApp, o Tintim, né? Outras plataformas trabalham nesse formato, né? E vão lá e ajudam nisso também. Tintim, me patrocina aí, hein? Eu comprei, inclusive, recentemente um fluxo do N8N. Pronto, já é uma boa aí. A gente tem uma estrutura hoje nesse formato também, de N8N. Ele reconhece o PDF. Porque se você não vê, cara, se você não sabe de onde o cliente vem, por onde ele passou, onde saiu a venda, a gente tem uma dor na Interzap que muitas vezes o cliente, como a ferramenta é uma extensão do Google, é um CRM direto no WhatsApp Web, muitas vezes a pessoa vai no Google, pesquisa, instala, e eu não sei de onde ela veio, por onde ela passou, porque ela não passou pela minha jornada. Ela não foi na minha página, ela foi direto no Google. Então, isso dificulta. Mas, como a gente tem toda uma estrutura de gerenciamento hoje, aí eu consigo ver na campanha do Google Ads, ela passou por essa palavra que acionou ela, foi lá, baixou a extensão, e aí eu consigo traquear tudo direitinho, né? Mas dá um trabalho gigantesco. Mas é fundamental, né? Sim. Fundamental para poder não ficar trabalhando no escuro. E você vai, tem algum assim framework que você acha que para quem
estiver começando ali, que você pode indicar para essa pessoa, para que ela não tenha o mesmo, talvez cometa o mesmo erro que você cometeu em algum ponto da sua jornada, uma coisa que acelere? Sim. Né? Acho que para quem tem interesse em entrar no mercado e queira gastar do seu próprio dinheiro, acho que encontrar um mentor ali que faça o que você pretende fazer, deseja. Enfim, se você quer realmente entrar no mercado, você tem que dar uma pesquisada, né? Ver o que é um low ticket, o que é um high ticket, o que é um produto físico, um produto digital, enfim, o que é e-commerce. Ver o que você se identifica, né? E a partir disso você escolher um mentor. E aí você vai e segue e arrisca o que aquele mentor diz. Eu acho que talvez até uma mentoria individual. Eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar é esse. E aí, nesse meio tempo, tentar entrar em uma operação, eu acho. Adquirir conhecimento mesmo da fonte, né? Da fonte, exatamente. Porque se você entrar, subir uma campanha sem entender de mercado, você vai levar prejuízo, não adianta. Sim. Você não chega, você precisa espionar, entender o que está funcionando, enfim, fazer suas copies, saber rodar tráfego, né? Porque cada mercado tem sua peculiaridade. Por mais que a ferramenta do Meta esteja muito inteligente, às vezes saber como rodar o tráfego também é de extrema importância. Bacana. Rafael, me conta um pouquinho da história de como começou a ideia do Interzap ali, do CRM. Qual foi o ponto gatilho ali que te fez criar esse... Eu já vi algumas necessidades de clientes no mercado, né? Principalmente relacionada ao WhatsApp até hoje, né? 99% das pessoas usam, mundo todo, Brasil. Isso você começou a visualizar quando você estava trabalhando ali nas farmácias, já na Interleads? Sim. Percebi essa necessidade das pessoas, né? Surgimento de muitas ferramentas, e aí surgiu essa possibilidade de investir nessa plataforma. A gente investiu e lançamos ela no início de janeiro de 2024, né? Então ela veio desenvolvendo, mas como eu estava all-in na plataforma, eu percebia que para ela tomar proporção eu precisava ter uma frente de negócios. Então a gente ativou a prestação de serviço, na época era formato de agência, com 6 meses ali em julho de 2024, para poder dar sustento à operação, à equipe mesmo, ao sustento pessoal, né, para que os valores arrecadados com o desenvolvimento da Interzap pudessem bancar o crescimento dela. E aí ativamos a frente de serviço, mas percebia que quando a gente está no formato de agência de marketing, você está muito na prateleira de igualdade com aquele carinha que passa na frente da loja e diz: ei, você só faz tráfego pago? Né? Parece que banalizou, né, o tráfego pago, de certa forma, na prestação de serviço. Sim. E eu disse: cara, isso não faz sentido. A gente aborda as pessoas, a pessoa não... eu já tenho. Então ela pula logo fora, né? E aí veio uma etapa, eu costumo dizer que normalmente em situações bem críticas a gente chama o sócio majoritário, faz uma reunião de prioridade com ele. Sócio majoritário é Deus, né? Tem alguns que dizem que é o governo, né? No meu caso é Deus. Então a gente ora. Que seja Deus, né? Essa reunião é a gente orar mesmo, e Deus, me dá uma direção aqui, me ensina o que é que eu posso fazer, porque a gente estava... Um dos maiores desafios do digital é você apontar para uma direção, e até mesmo como agência você vai prestar serviço para todo mundo. Cara, isso é difícil demais, porque você vai aprender o negócio diferente de cada um, personalizar e prestar um serviço. Então, nessa jornada a gente percebeu que precisava segmentar, nichar, mas não sabia para qual nicho. Apesar de ter um direcionamento para a farmácia, eu não tinha uma base de resultados lá atrás no marketing. E aí, depois desse momento com Deus, eu percebi que eu já tinha uma base de clientes na Interzap, ainda não trabalhava essa base, e eu fiz uma prospecção dentro da base. Tinha ali acho que uns 300 clientes, mais de 1.000 usuários, na verdade, entre os pagantes e os gratuitos. E aí eu fiz uma prospecção com eles, e olha só, se foi Deus ou se foi coincidência. 60 empresas do Brasil todo, até empresas de armas de todo tipo, preencheram o meu formulário, interessadas em desenvolver o marketing delas. Uau. Mas eu fechei 3 contratos com 3 farmácias. Uau. Então, assim, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Depois vieram outros contratos no mês seguinte com o mesmo formato de prospecção, e a gente fechou uma empresa diferente, mas mais 2 farmácias. Eu disse: cara, agora se a gente validar uma estratégia para a farmácia, aí sim a gente vai nichar. Validamos, aumentou, triplicou o faturamento da farmácia, e aí pronto, está validado. A gente vai agora melhorar essas estratégias, vamos implantar inteligência artificial em alguns processos e vamos acelerar isso aqui. Então a gente nichou nesse formato. Depois, mesmo nichando, a gente via que ainda estava
dentro da prateleira do marketing. E aí a gente focou numa prospecção, num formato de trabalho em projeto. Então a gente padronizou o nosso trabalho, desenvolveu ele no formato de projeto, onde a empresa que entra hoje entra no programa de aceleração. Então a gente foi tendo essas dificuldades, a Interzap foi crescendo, foi se desenvolvendo. Hoje vários segmentos, né, empresas de todos os tipos utilizam a nossa ferramenta por ser muito barato e por ter muita tecnologia direto no WhatsApp Web, que facilita demais. Você não precisa sair para usar outro CRM pagando mensalmente caríssimo, né? Uma ferramenta que custa menos de R$25 por mês, então muito barato. E as empresas começaram a usar a Interzap, foi crescendo, e hoje eu percebi que não tentei, voltando para o livro lá do Kaká, a única coisa eu tenho que focar em uma, mas eu percebi, não dá. No formato que eu tenho hoje, eu preciso ter a minha frente de serviço que está muito boa, muito escalável, e a Interzap ela tanto pode ser suporte para os meus clientes como para qualquer outra. É muito parecido com o infoproduto, a forma de vender, sim, mas as margens são muito melhores porque às vezes no produto de educação você tem que convencer a pessoa que ela precisa. Sim. Por isso que existe a oferta, né? No meu caso não, ela já precisa e é um software. Né? Então a pessoa sabe que usar o WhatsApp normal dá trabalho e se usar o WhatsApp com a Interzap, que é uma ferramenta cheia de recursos, vai acelerar 10 vezes o trabalho dela. Então não precisa nem convencer, ela já sabe que precisa. E as taxas de conversão são muito melhores. Já fez o pitch aqui. Já fiz o pitch. Se você tem Interzap, eu baixo agora. Vou fazer o corte aqui, ó, rodar. Clica abaixo aqui. Cima, clica aqui embaixo. Tem que aproveitar, né? Já para produzir o criativo. Pra cima. Já tem o corte pro Instagram. É verdade. E, cara, no EcoMind aí, vocês... O Wagner já tá há quanto tempo no EcoMind? Esse período aí do INF, mais ou menos. 1 ano e meio, né? Entrei e subi o INF. E você entrou há quanto tempo já, Rafael? Eu tô uns 4 meses no EcoMind. 4 meses. Pronto. Aí eu queria saber de vocês qual que foi ali um momento dentro da comunidade, uma conexão que você teve, ou uma palestra que você escutou, enfim, que serviu para o seu negócio e que você acha que foi um acelerador ou foi um estalo ali de parar de fazer uma coisa que você estava fazendo e redefinir a rota, né? A gente sabe que o networking traz esse potencial, né? E o EcoMind se propõe a ser isso. Então, qual foi ali um momento? Pode começar você, Rafael. Uma das coisas mais interessantes que eu percebo no EcoMind é que na chegada, à medida que você vai se relacionando com os colegas, você dá uma equalizada. O que é equalizada? É você perceber onde você está, onde os outros estão e você meio que se medir no meio do mercado, no caminho, né? Se você está bem de um lado, precisa melhorar em outro, porque você vê todo mundo tocando várias operações diferentes, dos mais diversos nichos, e aí você meio que, se você está com um olhar muito altivo, você dá uma baixada na sua bola, tem uma galera faturando alguns milhões aí, e se você está se sentindo muito abaixo do mercado, você vê que você tem algo a agregar. Então, acho que esse ponto de equalizar ali a sua mente faz muito sentido e é logo o primeiro impacto. E quando vem as palestras também dos colegas, né, de especialistas principalmente, né, da galera de fora que já tem muito resultado, o Caleb que teve aí recente, o Thales também, traz um impacto real, né, eles trazem uma mudança de mentalidade muito forte. Tinham algumas dores que eu estava sofrendo naquele período, o Caleb trouxe na palestra dele, pude tirar dúvida com ele e sanou, né, as minhas dores. Então, faz diferença isso. O network também, né, junto com a equipe toda, né? Tudo é Eco, né? No EcoMind, então é o Eco Network, EcoWork, como é que chama? É o EcoNecta. EcoNecta é quando vai a visita, né? Isso. E tem o momento de networking lá que ele fez na praia, né? Network. É network mesmo, né? Mas deve ter Eco no nome, porque eu não tô lembrado. Agora vai nascer o EcoBaby, né? O Lucas tá... Lucas, acho que nesse momento hoje, talvez né? já esteja nascendo o filho dele. Né? Parabéns, Lucas. Amém. O EcoBaby aí, ó, inaugurando. O EcoBaby tá chegando. Show demais. Então, tem vários impactos, né? Que você tem ali um ambiente agradável, com pessoas que não tem panelinha, todo mundo se conecta, né? Todo mundo se desenvolve junto, um ajuda o outro, abre a operação. Então, é um ambiente real de desenvolvimento e isso tem agregado muito para o nosso desenvolvimento, né? Pô, que bacana. E você, Wagner, tem algum momento ali na comunidade, uma palestra que você participou nesse 1 ano e meio já de comunidade que tenha te aberto os olhos, que você tenha falado, cara, é nisso aqui que eu tenho que focar, nisso aqui que eu tenho que seguir? Rapaz, acho que foram vários momentos, assim. Eu gostei muito do momento que a gente teve com o Lucas Nóbrega, assim. Ele me abriu um olhar do mercado em si, eu não tinha esse olhar de mercado. Essa é uma das palestras mais que todo mundo fala aqui nos podcasts, geralmente é essa do Lucas Nóbrega. Assim,
Porque eu praticamente não tinha entrado no mercado, né? Eu fiz o sistema e aí, no meu tempo lá, eu rodei até com o Lucas, era meu sócio, e ele fez toda a parte de oferta, tráfego, então eu não tive contato nenhum. E eu não tinha noção ainda, assim, você vai entrando devagar no mercado, né? Eu não entrei de cabeça, eu fui aos poucos. E eu acho que aquela palestra dele, e depois eu ainda comprei o jantar com ele, acho que me abriu muito a cabeça, assim, tanto sobre copy, como tráfego, como produto, como mercado em si digital. Então acho que esse foi o momento mais marcante até então. Teve também a palestra do Caleb e do Thales, que também abriu muito a minha cabeça, mas eu acho que a palestra assim, que mais me destravou foi aquela de Lucas Nóbrega. A de Lucas Nóbrega, principalmente. Aquele momento ali, eu acho que... Tem algum insight assim que você lembre que talvez você tenha testado na sua operação depois, ou que você tenha guardado por um tempo para depois testar? Eu lembro que ele falou muito de criativo, né? Que criativo era uma das partes mais importantes, etc. Eu acho que foi muito o uso da IA nas operações. Então, é uma coisa que eu uso até hoje. Por exemplo, minhas copies, por mais que eu escreva na mão, a estrutura invisível ali do criativo, né? Ângulo, benefício, enfim, a parte da estrutura do criativo em si, né? Porque todo criativo tem uma psicologia por trás. Sim. Eu utilizo muito do ChatGPT para me auxiliar nesse processo criativo. E desde lá, tipo, um ano atrás, nem tinha tanta gente falando sobre isso. Eu entendi mais sobre esse insight e tal. Então acho que foi bem marcante. Pô, que bacana. Legal. Tem um momento aqui que eu queria fazer que os membros mandam, né, uma pergunta para vocês e aí vocês respondem como quiser. Geralmente eles gostam de fazer essas perguntas. Uma pergunta que um dos membros fez aqui, que é para você, Rafael, se eu quisesse começar, né, hoje no mercado ali de CRM, abrir um CRM, quais passos que eu teria que dar, o que eu teria que me importar primeiro, né, para que começasse a dar certo? Certo. No mercado de CRM, primeiro é um software. Sim. Que você envolve desenvolvimento e manutenção desse desenvolvimento. Tem um desenvolvedor aqui para falar sobre isso. Então você tem dois caminhos. Ou você tem uma equipe própria, consolidada, de bons desenvolvedores para fazer esse negócio dar certo e continuar dando certo. É caro. Lembrando que caríssimo, né? Para você manter isso, desenvolver e ter equipe sênior, né? Ter uma equipe forte. E muita gente, às vezes, com a IA hoje, né? Eu uso muito Lovable, ferramentas que constroem aplicativos. O cara acha... Outro dia eu estava vendo num grupo de low ticket também, os caras falam, cara, eu tô nadando aqui, criei vários aplicativos no Lovable e tá nadando. Os caras, isso é um risco tão grande que eles não têm noção. O cara acha que porque está desenvolvendo um software com IA, sem conhecimento mínimo de banco de dados, de outras coisas, pode estar pegando os dados das pessoas, já fere LGPD de cara, né? Correndo o risco aí de sofrer processo, de derrubar informações, de vazar informações. É tanto risco que o cara passa que nem se dá conta. Então, se você quer investir no mercado de software, você tem dois caminhos. Ou você tem caixa para bancar uma estrutura própria, em termos de desenvolvedores, de qualidade, e manter essa galera. Tem uma curva também de aprendizagem, pode ser independente do nível do cara, ele vai ter que aprender sobre aquilo, como fazer, e vai melhorar. Versão 1, 2, 3, 4, e vai infinitas versões, né? E o outro lado é você ter já algum software validado, que pode ser um open source, de open source, para quem não conhece, é um código aberto, que você pode colocar uma marca sua e vender, e pode ser também uma ferramenta validada por outra empresa, que é o meu caso. Então eu não preciso ter custos de 100 e tantos mil com equipe forte, porque eu tenho lá uma empresa que já faz isso, né? A famosa white label, né? Eu sou detentor da marca, exatamente. Então você pode ser detentor de uma marca, investir nessa marca, já sabe que ela é validada no mercado e você desenvolver. Então são esses dois caminhos se você quiser entrar no mercado CRM. Então desse e modo cuidado com as IAs, viu? Cuidado com as IAs. Cuidado, muito cuidado. Então realmente a IA traz um problema aí, né? Então desse modo, assim, investindo em um white label, você não precisou validar, por exemplo, toda a parte ali do software, né? Você não precisou ter aquela dificuldade de eu tenho que mexer na interface, etc. De acertar o código, de melhorar, de passar pelos erros, né? Sim. Eu até comecei com desenvolvedores. Eu tive 3 equipes
desenvolvedores, e aí eu desisti e me rendi ao white label, porque a equipe já estava validada, o software também. E para você ter ideia, como a gente está com uma plataforma que é o WhatsApp, que trabalha sobre o WhatsApp, o WhatsApp ele atualiza todos os dias, as pessoas não sabem disso. Quase todos os dias o WhatsApp ele lança alguma coisa, parece que ele faz de propósito para quebrar as ferramentas que estão vinculadas com ele. E aí, graças a Deus, a nossa ferramenta é muito estável, a equipe vai rapidamente, atualiza o código e adapta. Né? Mas bot conversa aí, que alguns chamam de bug conversa, é um dos exemplos que, cara, na Black Friday do ano passado, tinha uma galera alavancada, rodando milhões, utilizando bot conversa lá, vendendo com força, que simplesmente caiu na sexta-feira da Black Friday, milhões de prejuízos. Cara, não, isso pode acontecer, mas é uma ferramenta que já tem um histórico gigantesco de bug. Sim. Né? Então, você precisa ter esse background também de saber onde você está colocando seu pé, né? Onde você está investindo. De fato. Realmente dá uma dor no coração quando está escalado e aí a ferramenta de automação do WhatsApp cai. Dói no coração. Às vezes até o gateway, né? Acaba caindo. Até o gateway, a página, né? O que for. Você tem que ter uma infraestrutura sólida, né? Um cara escalado gastando ali. E Wagner, uma das perguntas aqui para você foi como integrar o uso da IA, né, para poder testar, por exemplo, várias ideias de low ticket, né? Você que acaba testando mais, espionando. Como é que você pode usar a IA para modelar esses produtos, né, de uma forma que você possa já sair na frente ali do concorrente, né? Melhorar o produto dele, né, no caso. Sim. Fazer esse... Porque a gente acaba ali espionando, né, mas a gente não quer ter problemas com clonagem, etc. Né? Então, Sim. como é que você melhora esse produto usando a IA? Sim. Né? Hoje tem uma ferramenta que eu gosto bastante, né, principalmente PDF, né, que a gente usa ali na estrutura inicial de validação, que é o Gama. O Gama. O Gama é uma ferramenta maravilhosa para você desenvolver entregáveis, né? Então, acho que, principalmente ali no processo de validação, você que não quer perder tempo, o importante é a oferta, né? Depois que você valida a oferta, você consegue botar um entregável legal. Então, acho que usar o Gama é um bom caminho. Massa. Legal. E, pessoal, eu tenho uma pergunta aqui que a gente gosta de fazer sempre que a gente vai entrevistar os membros aqui. Que se você olhasse para uma versão de você há 2 anos atrás, o que você diria para ela hoje? Talvez, né, Wagner hoje mais maduro, tem 1 ano e meio de mercado, mas olhando para 2 anos atrás, quando talvez você tivesse um pouco perdido sobre o que fazer e tal, o que você diria para ele hoje? Ter paciência. Paciência, persistir, que uma hora vira. Respeitar o seu tempo. Respeitar o seu tempo, porque eu ainda estou só no começo também, né, da jornada, assim. Com certeza. 1 ano e meio, é pouco tempo de digital. Mas eu acho que também é uma coisa que eu trago muito para mim. Tanto que todos os projetos que eu entro, eu dou pelo menos 8 meses ali. 8 meses. Aí se realmente não dá nenhum sinal, ou então se continuar no prejuízo, Esse olhar de testar até o último ponto. 6, 8 meses ali. Então eu acho que ter paciência ali para testar, esperar, porque primeiro que você vai entrar no leilão. Você acha que como é que você entrou agora, como é que você vai estar ganhando de uma pessoa que já está rodando há mais tempo? Tipo, você vai perder. Então você precisa de um tempo ali para ter uma certa maturidade do mercado, saber ali criar suas ofertas, para aí você poder competir no leilão, né? Sim. Lógico que tem pessoas... Mas aí já é quando o cara está mais avançado. Tem gente que já entra e consegue ter um resultado legal. Mas assim, principalmente no meu caso, que não tenho tanto tempo de mercado, acho que é muito sobre você ter paciência ali, testar, ter caixa. Uhum. E por isso que eu acho que até é legal a pessoa começar na operação de alguém, porque senão você pode quebrar. De fato. Precisa ter um pouquinho de dinheiro para investir, pelo menos. Então acho que ter paciência ali, continuar testando que uma hora vira. E você, Rafael, já que você tem 5 anos de mercado, né? Vamos pegar aí o que você falaria para você quando você começou ali há 5 anos atrás, talvez cheio de dúvidas, incertezas, e também para você de 2 anos atrás, que se estivesse passando por algum desafio, sabe que 2 anos é um tempo considerável para fazer algumas coisas na empresa. Então, o que você falaria para essas duas versões suas? O resultado cura. O resultado cura. Forte, o cara tá poético hoje. Confia em Deus, cara. Espera o tempo, aceita o processo. O processo não é para matar, é só para limpar, tirar as impurezas. Você pega um diamante ali, tem que passar pela pressão, né? Tem que passar pela limpeza. O ouro da mesma forma, é jogado no fogo.
Você vai se limpando, limpando, até extrair o melhor de você, né? Massa. Cara, bacana demais isso. No final é ter paciência, né? Pra persistir ali que uma hora vira. Isso mesmo. Amém. E... A não ser que você... Enfim. Assim como essa frase me marcou muito, porque assim como uma mãe que está prestes a ter um filho, né, ela passa por 9 meses ali, tem o sofrimento, até mesmo no parto, mas pergunta uma mãe que acabou, um filho que acabou de nascer, né, uma mãe que acabou de ter um filho, se ela olha para os 9 meses com tristeza, com dor, olhando para Jorge, não, o resultado chegou na mão dela, né, e ela está feliz por aquele momento, independente de toda a dor que ela tenha sofrido. O cara que passa no concurso público, ele passa anos estudando, e no dia que ele passa, ele esquece tudo aquilo que ficou para trás. Então, às vezes a gente deixa de nos lançarmos, né, ali nos expormos à situação, ao risco, né, do empreendedorismo, com o medo do sofrimento. Mas tem uma coisa, esse sofrimento ele vai vir de uma forma ou de outra, com dinheiro, sem dinheiro, empreendendo ou não. Então, é o que você está escolhendo, né? O tempo vai passar da mesma forma e a diferença é quando a data futura chegar, quem você vai ser naquele dia, né? Então eu prefiro escolher passar pelo processo e saber que quando o resultado estiver nas minhas mãos, está curado. Você não sente mais a dor do processo. Mas também aprender que durante o processo você encontra felicidade, porque é 1% todo dia melhorando. O processo te faz crescer gradativamente. O processo faz crescer. E apesar do resultado curar, estou até ampliando um pouquinho essa reflexão, porque a gente tem uma expectativa muito ansiosa das coisas, né? As pessoas costumam olhar, no dia que eu for milionário, no dia que eu estiver faturando X, no dia que a minha empresa tiver 200 funcionários. Cara, e você está ali no dia a dia, mas aquele dia ali o sol já nasceu, você já respirou, você já está se exercitando, você já está com a sua família. Você tem que aproveitar o dia a dia também, né? A construção do processo. Então, o resultado, não só o resultado final, mas o resultado de cada dia, de se tornar melhor cada dia, de ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor, é uma carência do mercado. Então, hoje nós temos essa possibilidade aqui de sermos referência nesse mercado que é tão, muitas vezes, mal visto, né, pelos grandes players que só querem postar foto com carrões, né, e mansões e acham que o mercado se resume a isso. E não, é um mercado tão antigo, né, que envolve o marketing, que se especializou para o digital, que agora está com os braços da inteligência artificial, e a gente tem essa possibilidade de ser referência aí, né? Então, acreditar no processo, aceitar, entender que tudo no tempo certo vai acontecer. Tanto que a competição, na minha cabeça, é contra você mesmo. Não é contra ninguém, nem com o futuro. Isso mesmo. É contra você mesmo, ali no dia a dia. Exatamente. Eu acho que o mercado digital está precisando de bons profissionais hoje que estejam mais em evidência, porque a gente, infelizmente, tem muitos gurus em evidência que pregam o que não vivem, né? Infelizmente. Eu acredito, assim, né, como cristão também, que o mercado precisa de mais filhos de Deus, né? Que filhos de Deus que queiram fazer a diferença. Exato. Então, Propósito, né? Ter propósito, realmente. Não só focar naquilo que é banal, né, no dinheiro, no faturamento, às vezes pisando em um monte de pessoas, que é o que a gente vê ainda às vezes acontecendo hoje, mas realmente empreender para achar a solução que vai mudar a vida de uma pessoa, que vai ajudar uma pessoa no menor de um problema também. O Low Ticket foca nisso. O Low Ticket foca em um mini problema que vai ajudar ali, mas com o volume que você tem, você pode ganhar muito dinheiro também. Exatamente. Mas ajudando as pessoas a resolverem pequenos problemas. Ou até como, né, você... Na sua jornada, Rafael, ajudando empreendedores ali de farmácias a escalarem mais seus negócios, mudando a vida da família deles e dos clientes deles também, e com o seu CRM, né, que facilita o dia a dia do empreendedor comum, né, do brasileiro. Exatamente. Eu, até olhando para essa questão do propósito, eu sei que já é o final, mas expandindo um pouco, que vale a pena para a mente dos amigos também. Vamos embora. Perceber que quando a gente começou a rever o nosso processo com as farmácias, a gente percebia que a gente estava muito ligada à empresa da saúde também, além do marketing, além da tecnologia. Então, no momento em que eu ensino um atendente de farmácia a vender melhor, a oferecer uma vitamina, eu percebo que aquela vitamina que é oferecida no final de um atendimento, ela melhora a qualidade de vida do cidadão, da pessoa que comprou, e evita futuras visitas na UPA. Então, isso parte do nosso trabalho. Então, a gente tem uma visão de responsabilidade social e até mesmo como empresa da saúde, eu costumo brincar com alguns termos de health tech, que é tecnologia para a saúde, ou edtech, de education também, de educação,
porque a gente parte desse princípio. Então, foi até um novo negócio que traz mais receita para a nossa empresa e, ao mesmo tempo, que tem impacto social, que é quando eu olho dessa forma e eu percebia que precisava ter uma frente de treinamentos. Porque apesar de ter suporte, apesar de ter vídeos no YouTube e a ferramenta ser muito intuitiva, as empresas precisavam e pediam treinamentos. Então a gente passou a vender alguns treinamentos e a gente foi ter essa visão, né? De que eu melhoro a qualidade, a empresa vende mais, todo mundo ganha, mas no final a UPA tem menos visitas. Uau, legal. Então é questão de propósito mesmo. Legal você conseguir ver isso que seu negócio gera, não só aumentar o faturamento, mas diminuir nessa métrica interessante, diminuir as visitas na UPA, cara, que bacana. E tem algum, Wagner, nesse sentido também, algum recado que você queira deixar para o pessoal lá de casa que está assistindo a gente? Que você tem aprendido ali com o low ticket ou até um valor pessoal, né, nessa jornada de empreendedor? Eu acho que um recado que eu tenho para dar para o pessoal é de estudar mesmo, assim, sabe? Uhum. Se dedicar a entender com profundidade o que a gente está fazendo. Seja na parte... Eu acredito muito na especialização, mas ainda não estou nesse momento, né? Hoje eu tanto faço tráfego como faço copy, às vezes até edição. Estou delegando já para um editor, né? Mas assim, ainda faço tudo. Mas eu acho que tudo que eu tento fazer, né? Tanto a parte de copy como tráfego, eu tento estudar bastante para entender com profundidade sobre aquilo. Porque, por exemplo, no mercado de low ticket, porque a gente trabalha muito com o público frio, né? E a gente trabalha muito com a oferta pela oferta, o tráfego pelo tráfego. Não tem muito, pelo menos na minha operação. Eu estou começando a trabalhar o meu back-end, mas ainda é muito ROI no front, né? E aí, eu acho que aí entra a importância de estudar com profundidade copy. O que é um criativo, quais são os elementos de um criativo. Quais são os elementos visuais que fazem o meu criativo converter. Entender esses padrões, porque, na verdade no final de tudo, quando você vai ver a psicologia humana, a gente tem muitos padrões, né? Então, acho que, por exemplo, nessa parte de copy, acho que tentar entender mais a fundo quais são esses padrões que a gente encontra, às vezes, até no mercado. Você vê que, poxa, naquele mercado tem muito esse ângulo. As pessoas trabalham muito esse benefício. Nesse mercado o criativo está muito sofisticado. Nesse outro mercado o criativo está zero sofisticado. Se você botar um criativo muito sofisticado para um mercado que não está tão sofisticado, às vezes ele nem converte. Eu já testei isso em alguns momentos. O criativo não estava com tanta prova, ou o criativo estava com muita prova, estava com muitos elementos e tal, e não converti. Quando eu fiz um criativo mais simples, ele começou a virar melhor. Então, acho que arroz com feijão bem feito, né? Exatamente. Mas em outros casos, que é um mercado que está mais concorrido, você já vai precisar de mais elementos para convencer a pessoa. E aí também a questão do tráfego, você entender a fundo as métricas de tráfego, o seu hook, o seu corpo, seu CPM, seu CTR, seu CPA. Para mim o principal é CPA, mas enfim. Foi até uma coisa que a gente conversou antes. Acho que quando você consegue entender de tráfego e de copy, você consegue tomar boas decisões de tráfego e copy. Legal. Porque eu acho que são complementares, assim. Por exemplo, eu tenho um corpo maravilhoso, mas o meu hook tá baixo. Qual é o meu problema? Hook. Às vezes você trocou o hook do criativo, ele começa a performar melhor. Então, você começava a fazer assim, meu CTR tá ruim. Eu vou botar 2 CTAs. Porque aí eu aumento a taxa de cliques, né, no meu link, no botão. Enfim, aí eu acho que a gente estudar mais e se profissionalizar nesse mercado, acho que é importante. Porque, como eu falei antes, né, a questão da clonagem. Às vezes, quando a pessoa fica meio que viciada ali em clonar oferta, clonar criativo, clonar produto, você termina que vai quebrando ali a sua criatividade e você vai ficando meio focado nisso, em ficar clonando as pessoas. Então, acho que esse não é o caminho certo. Acho que o caminho certo é você estudar para criar suas ofertas, mesmo que seja modelando alguém, para aí sim você ter resultado. Massa. Basicamente isso. Bacana. Um recadão aí. Foi longo, tá me estendendo. Mas isso que é importante. Quanto mais informação aí para o pessoal absorver, melhor. E você, Rafael, você tinha um recado para deixar para o pessoal de casa, para os membros da comunidade e para as pessoas que talvez desejem participar do EcoMind ou de qualquer outro
né, dentro da comunidade. Qual que é o recado que você deixa de toda essa jornada que você teve como empreendedor? Cara, uma vez eu aprendi que sozinho você pode até ir mais rápido, né? Mas acompanhado com a equipe você pode ir mais longe, né? Então, eu acredito hoje nessa força da comunidade, na importância da troca de experiências, e quando você está disposto, envolvido com a comunidade, não vão ter acasos, né? Você já está exposto ao contato, o contato vem, né? Então você vai ter a troca naturalmente ali com os colegas, e isso é muito enriquecedor, né? Quando a gente começa no mercado. Hoje eu tenho uma dor também, que eu estou na contratação, buscando equipe física, e é um tanto difícil porque Natal ainda não tem essa cultura toda do digital. Então, sim, o EcoMind ele chega suprindo essa necessidade também, né? De poder encontrar amigos também que já estão desenvolvendo seus negócios e trocar essas figurinhas aí, essas experiências, e crescer junto com eles, né? Então, quem está fora, eu recomendo demais vir, né? O investimento é mínimo, assim, nem entra na conta, porque os ganhos são muito maiores, né? Às vezes eu fico fazendo umas contas assim, eu disse, cara, tem todo encontro aqui, tem Red Bull em toda a mesa. Eu disse, se for distribuir isso aqui para os 12 meses, essa conta não fecha não. Esses caras estão pagando para a gente estar aqui dentro, viu? Não faz sentido não. Então, é muito massa a estrutura, a organização, né? A galera tá de parabéns, e faço questão de continuar e recomendar também. Que bom, cara. Muito bom saber disso. Quero agradecer pela presença de vocês, por tudo que vocês compartilharam. Eu acho que sempre que a gente tem conversa como essa, não só nós todos aqui aprendemos, mas também as pessoas que estão assistindo podem aprender, e isso traz ali, enriquece mais a comunidade, né? Então, agradecer a sua presença, Wagner, e também agradecer a sua presença, Rafael. Eu agradeço. E Obrigado. Se você está assistindo de casa e tem vontade de participar da comunidade também, você é aqui do Rio Grande do Norte, de Natal, o EcoMind está com as portas abertas, vem conhecer a gente também. E se você também está assistindo de algum outro lugar, espero que possa ter sido produtivo. E a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do EcoCast. Até a próxima.